Ancelotti fez a limpa e convocou 5 jogadores do Flamengo para a seleção brasileira. A informação também é que Ancelotti vai assistir o jogo do Flamengo pela Libertadores no Maracanã e pega essa junto com Vinícius Júnior. Time do Everton emite comunicado confirmando a negociação com o Flamengo para manter Alcaraz na Inglaterra. Nesse vídeo eu quero falar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Pessoal, Ancelotti foi oficialmente, apresentado como treinador da seleção brasileira. Havia já vazado uma pré-lista aí que o Flamengo tinha 6 jogadores nessa pré-lista. A gente já imaginava que pelo menos um não estaria realmente na lista final, que seria quem? O Pedro. Hoje foi confirmado então pelo Ancelotti 5 jogadores do Flamengo nessa lista da seleção brasileira, que são eles: Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson. Lembrando que o Flamengo, antes da data FIFA, tem o último jogo no dia 1º de junho contra o Fortaleza. A seleção brasileira, então, vai se apresentar no dia 2 de junho, ou seja, um dia depois do último jogo do Flamengo, antes da data FIFA e antes também do Super Mundial de Clubes. Tá? Os jogos vão acontecer no dia 5 de junho contra os equatorianos e no dia 10 de junho a seleção brasileira, então, vai enfrentar o Paraguai no estádio do Corinthians. Bom, uma parte da torcida fica feliz de ver os jogadores do Flamengo na seleção brasileira, porque isso reflete o bom trabalho deles no Flamengo, o bom desempenho em campo. Enfim, eu, sinceridade, fico meio em cima do muro, porque eu acho que a data FIFA em si ela dá muito prejuízo para o Flamengo. Né? A gente perde jogadores, por exemplo, o Gonzalo Plata, que voltou na data FIFA, voltou com problema. Né? O joelho dele parece que não tem um diagnóstico bom, não consegue melhorar. A previsão de retorno do Plata, por exemplo, é para depois dessa data FIFA, só para o Mundial de Clubes, se tudo der certo. O Arrascaeta já voltou também lesionado, a gente já perdeu o Pedro por meses por conta de data FIFA, então realmente eu, pelo menos, não acho uma boa não ter muitos jogadores do Flamengo convocados. Eu acho que sim, para uma Copa do Mundo, tranquilo, né? O time não vai jogar durante o mês todinho ali, mas enfim, 5 jogadores do Flamengo convocados nessa lista. Eu acredito que o Danilo e nem o Léo Ortiz serão titulares, porque foi convocada ali uma dupla de zaga do Paris Saint-Germain, que é o Marquinhos e o que eu vi ali outro zagueiro, Beraldo, né, o nome dele. Enfim, eu acredito que eles vão ser o titular da zaga do Brasil. Para a lateral direita, eu acredito que o Wesley vai ser o titular da posição, tá? Lateral esquerdo, não sei se o Alexandro vai ser o lateral, mas lateral direito sim, eu acredito que o Wesley vai ser e acredito também que o Gerson tem uma chance de começar como titular na seleção brasileira. Pensando já nesses jogadores que ele convocou, cara, a informação do Maestro Júnior é que o Ancelotti vai para o estádio do Maracanã com o Vinícius Júnior assistir a partida entre Flamengo e Deportivo Táchira quarta-feira, tá? Quarta-feira, pela Libertadores, né? É expectativa de casa cheia, porque o Flamengo está com um passo na classificação. Precisa de uma vitória simples, 1-0, 2-0, é suficiente para garantir a classificação do Flamengo. E a informação aí, então, do Maestro Júnior, né, é que o Ancelotti vai estar presente no Maracanã. O Flamengo é o time com mais convocados, 5 jogadores convocados. Então, nada mais justo que o Ancelotti ir lá, então, e acompanhar esses jogadores, né? Tem Wesley titular, Gerson titular, Alexandro titular, Léo Ortiz titular. Danilo apenas que é o zagueiro reserva e também não sei, de repente, Felipe Luiz coloca ele ali, né, com o Léo Ortiz para jogar de titular. Deportivo Táchira provavelmente vai poupar jogadores, não vai com seu melhor time porque está desclassificado já, não tem chance alguma, nem mesmo de Sul-Americano. Então é um jogo para o Flamengo golear, golear mesmo, não tem outra palavra. E agora com mais essa, tá? Vinícius Júnior e Ancelotti confirmados no Maracanã para acompanhar o Flamengo, e o Ancelotti, claro, vai estar acompanhando os jogadores que ele convocou. E o Vinícius Júnior, como torcedor rubro-negro que ele é assumido, todo mundo sabe que ele é flamenguista, vai estar torcendo pelo Mengão. Bom, pessoal, mudando de assunto, hoje foi informado, saiu na verdade uma divulgação do time da Inglaterra, do Everton, que o Alcaraz faz parte, está emprestado lá, né? Ele emitiu um comunicado falando a respeito dos jogadores que estavam no time por empréstimo, agradecendo os jogadores ali e dispensando, né, os jogadores. No meio desses jogadores não tem o Alcaraz. E aí o Everton, no meio dessa publicação, desse comunicado oficial, deixou a seguinte informação. O clube continua as discussões com Carlos Alcaraz, que chegou ao Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro. Até o final da temporada 24,
1,25. Ou seja, o Alcaraz ele não bateu a meta para ser vendido para o Everton. Porém, o Everton quer continuar com o Alcaraz. E para isso vai começar uma queda de braço entre o time da Inglaterra e o Flamengo, porque para o Flamengo vender, provavelmente o Everton vai querer que esse valor que estava estipulado ele, caia. O Flamengo não pretende utilizar o jogador aqui, já falou para o Everton, inclusive as informações já saíram há um tempo, né? Que se o Everton não querer ficar com o Alcaraz, tem outros times na Inglaterra que querem. Então vai ficar, como disse, entre aspas, essa queda de braço aí, porque o Flamengo quer recuperar o valor que investiu no jogador e vender menos vai ser prejuízo. Então o Flamengo quer pelo menos recuperar o valor que investiu no Alcaraz, na última partida, inclusive, eleito o melhor jogador da partida, né, pela votação, fez o gol da vitória, um bonito gol de cabeça. Enfim, o Alcaraz vê com bons olhos permanecer na Inglaterra. O time do Everton quer que ele continue lá, se adaptou bem, começou como titular a última partida, jogou bem, inclusive, o Alcaraz, né? E para a gente entender a questão do acordo. A cláusula previa que o Alcaraz precisava bater algumas metas, né? 9 jogos como titular para ser comprado aí por 15 milhões de euros. Tá? Além disso, o acordo com o Flamengo ainda tinha um pagamento de 3 milhões de euros em caso de outras metas a serem cumpridas. Alcaraz jogou 17 partidas pelo Everton na temporada. Nesse período, o meia, que ainda é do Flamengo, foi titular em apenas 7 jogos, todos, né, pela Premier League. Por fim, marcou 2 gols, inclusive, né, na última rodada contra o Newcastle, e deu 3 assistências, ou seja, participou diretamente de 5 gols o Alcaraz. E o que vai acontecer é que se o Everton não querer pagar o que o Flamengo quer, o Flamengo vai negociar ele com outro time. Tá? Essa então é a situação atual do Alcaraz. Eu acho que o melhor para ele seria permanecer na Inglaterra, já está bem adaptado pelo que parece. Enfim, essa novela ainda vai durar um pouquinho, mas está perto de se acabar porque a temporada na Inglaterra já se encerrou. Bom, para encerrar o vídeo, falar da situação do Gerson, que como a gente sabe, no jogo de ontem contra o Palmeiras, né, no meio ali do segundo tempo, preocupou muito flamenguistas, porque saiu aí mancando com dores no joelho. A gente viu durante a transmissão, cortaram a imagem, ele estava ali com uma bolsa de gelo no joelho esquerdo. Enfim, passou por exames na manhã dessa segunda-feira e foi constatado nesses exames que ele teve apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Porém, ele corre aí um risco de não estar na partida do Flamengo contra o Deportivo Táchira na Libertadores. Não quer dizer que ele não vá. Ele corre um risco porque está com essa inflamação no joelho esquerdo. Vai tratar, claro, vai passar por um processo ali de recuperação. Se tiver 100%, ele vai para o jogo. Caso contrário, o Flamengo vai poupar. E se poupar, não tem problema nenhum. O Flamengo ainda assim é obrigado a vencer a partida. Tem time para isso. Tem que ir para cima porque a vitória é muito importante e indispensável nesse jogo. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação, deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.